O Anel do Poder dos Lanternas Verdes é considerado em muitas histórias a arma mais poderosa de todo o universo DC, e muitos personagens igualmente icônicos e poderosos foram portadores desses anéis, sendo os mais famosos o Hal Jordan e o John Stewart. Mas em todos esses anos de histórias tivemos outros personagens bem diferentes utilizando os poderes do anel, inclusive alguns personagens que nem da DC fazem parte. Então no vídeo de hoje você vai conhecer alguns personagens fora da Tropa dos Lanternas que já foram portadores do Anel do Poder. A Arlequina. A Arlequina é mais conhecida por ser a namorada e parceira de crimes do Coringa, mas hoje em dia, com o sucesso da personagem, ela pode ser considerada como uma anti-heroína, já que seus métodos de combate contra o crime não são tão convencionais assim. Por mais que tenha boas intenções, muitas vezes sua insanidade fala mais alto. E ela já foi portadora de não só um anel, mas sim de dois. No quadrinho de Harley Quinn Little Black Book, volume 2, ela acaba encontrando o Lanterna Verde. O Anel dos Lanternas Vermelhos acaba parando na Terra e a Arlequina obviamente consegue obter o artefato, mas o anel desperta apenas o seu lado maligno. Possuída pela maldade, ela começa a atacar brutalmente diversos inocentes, e nesse momento o Lanterna Verde Hal Jordan aparece para poder detê-la. Depois de uma batalha entre os dois, outros vilões aparecem para roubar o anel vermelho da Arlequina. Depois de voltar ao normal, ela e Hal Jordan ficam do mesmo lado, mas o Hal acaba sendo nocauteado pelos vilões, que os derrubam em pleno ar. Antes de serem mortos pela queda, é aí que a Arlequina coloca o anel do Hal Jordan e por um momento se transforma em uma lanterna verde. Kid Flash. Uma das maiores amizades dos quadrinhos é entre o Flash e o Lanterna Verde Hal Jordan. Diversas histórias e missões foram protagonizadas pelos dois, mas uma missão em específico contou com a participação do Kid Flash. Depois de lutarem contra um Mão Negra, que é um vilão do Lanterna Verde que consegue absorver a energia da força de vontade do Anel do Poder, e contra o Mestre dos Espelhos, o Kid Flash acaba salvando o Lanterna Verde de ser atingido por um ataque do Mão Negra. Mas depois de sofrer esse golpe, o Kid Flash ficou temporariamente sem seus poderes de velocidade. Enquanto os poderes não voltavam, o Hal deu ao Kid Flash um Anel dos Lanternas Verdes temporariamente, assim se transformando no Kid Flash Lanterna Verde. Patolino Duck Dodgers. Patolino é um dos principais personagens dos Looney Tunes, e como tanto a DC e os Looney Tunes são da Warner, é fato que em algum momento um crossover entre eles iria aparecer. Se você, assim como eu, cresceu assistindo os desenhos da Cartoon Network, provavelmente você viu o desenho do Duck Dodgers. E nesse desenho, o Patolino e o Gaguinho são patrulheiros galácticos que se aventuram pelo universo. Em algumas aventuras, eles já encontraram a Tropa dos Lanternas Verdes. E além de lutarem contra o arqui-inimigo do Lanterna Verde, o Sinestro, e por mais que o Patolino seja bem atrapalhado e bobo, estilo o jeito dele nos Looney Tunes, nessa luta ele ajudou demais a Tropa dos Lanternas. Space Ghost. Hoje em dia o Lanterna Verde é o patrulheiro espacial mais conhecido de todos os tempos, mas antigamente esse posto era do Space Ghost. Provavelmente você que esteja assistindo esse vídeo não conheça e nem era nascido quando esse herói da Hanna-Barbera fazia sucesso, mas muito provavelmente que o seu pai ou sua mãe conheça. No quadrinho Green Lantern Space Ghost Especial número 1, os dois heróis icônicos se encontram pela primeira vez. Depois de ficarem presos em uma fenda no espaço e no tempo, o Lanterna Verde e o Space Ghost se encontram em um planeta muito do preconceituoso. Por meio de um mal entendido clássico, os dois lutam entre si e nocauteiam um ao outro. Quando eles acordam, eles percebem que estão do mesmo lado, mas suas armas foram tiradas deles. Depois de recuperarem elas, o Space Ghost usa temporariamente o anel do Lanterna Verde. Pinguim. Mais conhecido como um dos principais vilões do Batman, o Pinguim também já utilizou os poderes de um Lanterna Verde. Isso aconteceu na maravilhosa animação The Batman. Quando o Hal Jordan decide vir para a Terra, ele se junta ao Batman e ao Robin para encontrar o Sinestro. Ao longo do episódio vemos como o Hal queria dar esse seu anel do Lanterna Verde para o Batman, mas depois de vários acontecimentos no episódio, é o Pinguim que acaba com esse anel. É claro que ele não
não é nenhum ser habilidoso, mas ele consegue ser bem poderoso utilizando o Anel do Poder. Inclusive, o Batman e o Robin não teriam vencido essa luta se o próprio Hal Jordan não conseguisse pegar o seu anel de volta através de sua força de vontade. Planeta dos Macacos. Diversos crossovers foram feitos ao longo de décadas de quadrinhos, mas um em especial é bem bizarro e curioso. Eu tô falando da vez que os Lanternas Verdes encontraram os macacos de Planeta dos Macacos. Aparentemente, alguns anéis do poder foram parar no universo dos Planetas dos Macacos, o que gerou algumas lutas épicas e bem interessantes. Imagina diversos macacos com vários anéis do poder lutando entre si. Na tentativa de chegar antes do Sinestro, os Lanternas Verdes vão atrás desses anéis para tentar limpar a bagunça que aconteceu nesse mundo alternativo. E realmente é uma história muito interessante que vale um vídeo inteiro só para falar dela aqui no canal. E antes da gente continuar esse vídeo, se você tá gostando, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever para ajudar o meu trabalho aqui, beleza? Muito obrigado e vamos continuar no vídeo. Lex Luthor. O maior vilão do Superman é justamente o Lex Luthor, que sempre busca diversas maneiras para derrotar o super-herói e se tornar uma espécie de deus. Na saga Noite Mais Densa, vemos o Luthor com o anel dos Lanternas Laranjas, mas essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. E pasmem, a primeira vez nem foi nos quadrinhos, e sim naquele desenho clássico dos Super Amigos. A Legião da Perdição fez um plano de voltar no tempo no momento em que os super-heróis se tornariam os próprios super-heróis e impedir que isso aconteça substituindo todos eles. O mais interessante é que o Luthor substitui o Hal Jordan. Quando o alienígena Abin Sur vai dar o seu anel para o Hal Jordan, na verdade quem fica com este anel é o próprio Lex Luthor, Superman. Já que falamos em Lex Luthor, nada mais óbvio do que falar do Superman. Realmente dar a arma mais poderosa do universo DC para o cara que muitas vezes já foi considerado o mais poderoso desse universo parece ser muita apelação. Em algumas histórias paralelas, conhecidas como Elseworlds, histórias que se passam em outras terras, vemos o Superman utilizar o poder do anel. O último filho da Terra é uma história de um desses Elseworlds. O Clark recebe um anel dos Guardiões do Universo, que são aqueles seres que criaram os Anéis do Poder. E assim, ele se torna um Lanterna Verde. Depois disso, ele vai para Krypton e tem seus poderes lendários de Lanterna Verde junto de seus poderes que ele adquire no planeta de Krypton. E para quem não tá ligado, Krypton é o planeta original que o Superman nasceu. E dessa maneira, ele se torna muito poderoso, utilizando o poder da força de vontade e os seus poderes de Superman. Tio Sam. Esse aqui vai ser mais um quesito super curiosidade do que uma história boa em si. Você sabia que o Tio Sam já usou os poderes de Lanterna? Para quem não conhece, o Tio Sam é aquele cara que está presente nos cartazes de recrutamento da Segunda Guerra Mundial. E durante esses anos foi considerado o símbolo do poder e da vontade do povo americano. Nos quadrinhos 14 e 18 de Superman e Batman, em uma linha do tempo alternativa, onde um dos personagens que fazem parte desse mundo é justamente o Tio Sam, que usa o anel do Lanterna Verde, já que ele representa a vontade de toda uma nação. Mas mesmo ficando muito poderoso com o anel do Lanterna Verde, ele acaba sendo derrotado facilmente pelo Superman, que fica irado depois de ver o Batman ser morto pela Mulher Maravilha. Bárbara Gordon. A Bárbara Gordon é uma das principais personagens das histórias do Batman. Depois de ser a Batgirl e ficar paraplégica por culpa do Coringa, ela se torna a Oráculo, ajudando o Batman e seu grupo em diversas missões, funcionando como uma espécie de apoio via comunicação. Em uma história Elseworld, uma praga mata todos os homens do planeta. Assim, as Amazonas são as responsáveis por cuidar e gerenciar toda a sociedade do planeta Terra. Em um ponto da história, o Lanterna Verde Kyle Rayner acaba morrendo e o seu anel é passado para Bárbara Gordon. O mais legal e bonito disso é que, graças aos poderes do anel, a Bárbara teve a capacidade de voltar a andar. Isso, meus amigos, é uma coisa muito bonita, ainda mais se você sabe do que essa personagem passou.
Homem de Ferro. O Universo Amálgama foi uma parceria entre a Marvel e a DC Comics, onde nesse universo os heróis seriam fundidos e se tornariam novos personagens. E nesse caso, a fusão foi entre o Tony Stark e o Hal Jordan. Nesse universo, o Hal Stark era um bilionário e fundador da Stark Aircraft. Enquanto trabalhava em um simulador de voo, ele voou para o espaço e o levou para outro planeta, onde encontrou o alienígena Roman Sur. Sur deveria dar uma mensagem a Hal, mas morreu antes que ele pudesse. Depois disso, o Hal projetou um traje de alta tecnologia feito da nave do Sur, e uma bateria que parecia uma lanterna o alimentava. A armadura deu a Hal todos os tipos de habilidades, incluindo viagem no tempo, telepatia e viagem mais rápida do que a própria luz, e entre outros. Eu não gosto muito do Universo Amálgama, mas a ideia não deixa de ser interessante. Em primeiro lugar, temos o Batman. Provavelmente o herói que mais utilizou os anéis além dos próprios lanternas foi o Batman, inclusive utilizando não só o anel verde, mas também o branco, o preto e o principal que eu vou falar aqui, o amarelo. E realmente é muito interessante a sua história e sua ligação com o anel amarelo do medo. O primeiro que foi convocado para ser o Lanterna Amarelo foi o próprio Batman. Sinestro reconhecia a capacidade e a maneira que o Batman utilizava o medo a seu favor, para poder derrotar os seus inimigos. Mas sendo o herói que é, o Batman recusa o poder do Anel Amarelo. E além do Sinestro, a própria entidade responsável por dar os poderes dos Lanternas Amarelos, o Parallax, reconhece o Batman como um dos usuários mais habilidosos da força do medo. Imagina o quão casca-grossa o Batman é. A própria personificação do medo do universo DC acaba pagando um pau pra ele. E isso não é pra qualquer um. Bom galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado demais. Comenta aqui embaixo se você já conhecia alguns que estavam nessa lista. Comenta aqui, você sabe de mais outro personagem que já utilizou os poderes do anel? É isso aí galera, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, como eu falei, pra você me ajudar. Se você gosta de mais vídeos de super-heróis, tem mais vídeos aparecendo aqui na tela. É isso aí, assiste os outros. É isso aí, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.